No domingo, o homem responsável pela política energética de Trump disse que os preços da gasolina não cairão abaixo de 3 até o próximo ano. 24 horas depois, Trump o chamou publicamente de totalmente errado. Isto é o que aconteceu e o que significa para cada americano abastecendo seu carro. Em 10 de outubro de 2024, Donald Trump estava em Detroit e fez uma promessa: 12 meses a partir de 20 de janeiro, sua gasolina para seu carro será 50% mais barata. Ele disse à multidão. Ele repetiu versões dessa promessa em comício após comício. Sob o plano econômico de Trump, reduziremos seus preços de energia pela metade. Ele disse em Wilmington, Carolina do Norte em setembro de 2024, em York, Pensilvânia, ele disse, custos de energia, tudo isso. Ar-condicionado, aquecimento, tudo isso, incluindo gasolina, cairá mais de 50% nos primeiros 12 meses. Na Convenção Nacional Republicana, ele se posicionou diante da nação e disse, faço este compromisso ao grande povo dos EUA. Vou encerrar a crise devastadora de inflação imediatamente. Reduzir as taxas de juros e diminuir o custo de energia. Esse era o trato. Vote em mim e sua carteira respira mais fácil. E por um tempo, pareceu que ele poderia estar no caminho certo. Na segunda semana de janeiro de 2026, o preço médio por galão nacionalmente era 2,78, senhor. 33 centavos a menos do que o preço médio por galão quando ele foi empossado para seu segundo mandato. Em dezembro, a média nacional para um galão de gasolina caiu abaixo de 3 pela primeira vez em 4 anos, impulsionada por fraca demanda, mistura de inverno mais barata e petróleo bruto em torno de 60 $/barril por barril. O Comitê Nacional Republicano da Câmara celebrou o marco, observando que os preços da gasolina caíram abaixo de 3 em 38 estados e abaixo de 2 em 5 estados. A Casa Branca divulgou seus próprios números. De acordo com o Departamento de Energia, os preços da gasolina estavam em seu nível mais baixo em quase 5 anos e tendendo a cair. E os motoristas americanos deveriam gastar 11 bilhões a menos em gasolina na bomba em 2026, traduzindo-se em uma despesa média de 2,833 por gastos de gasolina por domicílio, reduzindo de 2.716 em 2022. O próprio Trump estava se gabando em qualquer lugar onde os microfones pudessem encontrá-lo. Um dia antes de lançar a guerra contra o Irã, ele apareceu em Corpus Christi, Texas, e disse que bem aqui, os preços da gasolina caíram abaixo de 2,30 por galão. Acabei de sair de Iowa 2 semanas atrás. Riqueza. E depois passei por outra. Está acontecendo. Está acontecendo, ele disse. Em seu discurso sobre o Estado da União, Trump comparou a energia mais barata a outro grande corte de impostos, dizendo à Câmara, ninguém acredita quando vê o tipo de números, especialmente energia. Quando veem a energia caindo para números assim, não conseguem acreditar. Então chegou 28 de fevereiro de 2026. A administração Trump se juntou a Israel para iniciar uma guerra com o Irã, e tudo mudou. Um dia no ataque dos EUA e de Israel ao Irã, o preço da gasolina estava em 29,94 centavos por galão, de acordo com Gasbody. Dentro de semanas, o preço subiu acentuadamente, um aumento de 23%. No início de 2026, o preço médio da gasolina comum era apenas acima de $0,75 por galão. Em meados de abril, o preço médio era 4 vezes 1,93 por galão. De acordo com a EcoPreo, o preço médio do diesel, que havia sido pouco acima de 3,50 por galão em janeiro, subiu para cerca de 5,65 por galão. Em 20 de janeiro de 2025, o dia em que Trump assumiu o cargo, o preço médio por galão de gasolina era de 3 toneladas $, ou 12. Se Trump tivesse mantido sua promessa, a gasolina custaria cerca de 1,57 por galão. Em vez disso, o preço médio de um galão de gasolina era 42. Isso significa que, em vez da redução de 50% nos preços da gasolina que Trump prometeu, os preços aumentaram mais de 28%. Então, o que aconteceu e por que o presidente dos Estados Unidos está agora disputando publicamente com o homem que ele colocou para supervisionar a energia americana? Vamos investigar. Para entender o significado do que aconteceu no domingo, é necessário entender quem é Chris Wright. Esse não é um burocrata de carreira que entrou acidentalmente em uma reunião de gabinete. Christopher Allen Wright teve uma carreira de décadas no negócio de combustível fóssil, fundando empresas como Pinnacle Technologies e Liberty Energy para fornecer serviços técnicos incluindo produtos de mapeamento e modelagem para a indústria de petróleo e gás natural, bem como serviços de fraturamento hidráulico para extrair gás de xisto. Em 2011, Wright estabeleceu a Liberty Energy, uma empresa de serviços de poços de petróleo focada em fraturamento hidráulico. Sob sua liderança como presidente e CEO, a Liberty Energy cresceu para se tornar a segunda maior empresa de fraturamento hidráulico na América do Norte.
Wright afirmou em 2024 que a Liberty Energy, avaliada em 3 bilhões, era responsável por quase 10% da produção total de energia do ZEUA, incluindo operações de fraturamento hidráulico que abrangem 20% dos poços terrestres do país. Ele é, por praticamente qualquer medida, um insider de petróleo e gás da mais alta ordem. Wright cresceu no Colorado, obteve um diploma de graduação no MIT e fez pós-graduação em engenharia elétrica na Universidade da Califórnia, Berkeley, e no MIT. Ele se destacou entre os executivos de petróleo e gás por seu estilo descontraído e por uma façanha de relações públicas em 2019 na qual bebeu fluido de fraturamento na câmera para demonstrar que não era perigoso. Ele foi escolhido a dedo por Trump em 15 de novembro de 2024. O Financial Times informou que Wright era o candidato mais provável para secretário de Energia do ZEUA na segunda presidência de Donald Trump. Ele havia doado 228,390 para o Comitê de Arrecadação de Fundos Conjunta de Trump em 2024. A indicação foi apoiada por algumas das vozes mais poderosas da indústria de petróleo. Wright está próximo a Harold M., um bilionário de fraturamento que tem o ouvido de Trump em questões de energia durante a campanha. Disse ao Hart Energy antes do anúncio que Wright era sua escolha principal para o cargo, chamando-o de um indivíduo realmente muito afiado. O Senado confirmou Wright em uma votação de 59-38 em 3 de fevereiro de 2025. Ele foi empossado no mesmo dia. Trump anunciou sua escolha com pompa. Como secretário de Energia, Chris será um líder-chave impulsionando a inovação, cortando a burocracia e inaugurando uma nova era dourada de prosperidade americana e paz global. Trump escreveu no Truth Social. Wright prometeu diminuir os custos de energia para o ZEUA, alinhando-se com uma promessa que Trump frequentemente fez durante a campanha. Esse alinhamento é fundamental. Chris Wright não foi colocado para contestar Trump. Ele foi colocado para executar a visão de preços mais baixos, mais perfuração e domínio energético americano. Ele era o homem que diz sim definitivamente para a agenda de combustível fóssil, que é exatamente o que torna sua entrevista de domingo tão extraordinária, porque o que ele disse na CNN era o oposto do que o homem que o nomeou quer que o público ouça. E os dominós que levaram a este momento começaram a cair no próprio primeiro dia em que as bombas caíram no Irã. Quando a guerra com o Irã começou no final de fevereiro de 2026, os preços da gasolina começaram a subir imediatamente. O mensageiro inicial da administração era claro e confiante. Isso é temporário. Não se preocupe, acabará em breve. Em 8 de março, quando os preços da gasolina dispararam em todo o país, o secretário de Energia Wright disse no Face the Nation da CBS: "Temos um período temporário de preços de energia elevados, mas não será longo. No pior dos casos, são semanas. Não são meses, e leva a um lugar melhor." Isso era um contraste acentuado com o que ele diria mais tarde, porque na aparição de 8 de março, ele disse que o retorno da gasolina abaixo de 13 não era uma coisa de um mês. E no pior dos casos, é uma coisa de uma semana. Semanas. Esse era o pior cenário de acordo com o próprio secretário de Energia de Trump. Mas as semanas se foram. O Estreito de Hormuz, um ponto crítico para os envios de petróleo global, permaneceu fechado. A guerra de Trump com o Irã fechou o Estreito de Hormuz, capturando um estimado 20% do suprimento de petróleo global. Os preços da gasolina subiram mais de $1 por galão em meio à campanha militar do ZEUA Israel contra o Irã. A média nacional subiu para 4,048 de combustível comum sem chumbo a partir de menos de 3 em dezembro, de acordo com a ECRAWA. Então a história começou a mudar. Em meados de abril, a confiança começou a se quebrar. A Fox News exibiu uma entrevista na qual Trump disse que os preços de gasolina e óleo podem nem cair antes das eleições intercalares de novembro. Pode ser mais baixo ou o mesmo ou talvez um pouco mais alto, mas deve ser mais ou menos o mesmo. Trump disse a Maria Bartiromo: "Isso foi um desvio massivo do cronograma de semanas que sua própria administração havia vendido ao público apenas um mês antes." Mas quando Trump falou com Bartiromo dias depois para seu programa Fox Business Network, seu tom mudou dramaticamente. Ele disse que a gasolina está caindo muito em breve e muito grande. "Acho que será muito mais baixo antes das eleições intercalares", acrescentou. Muito mais baixo. Então, no espaço de alguns dias, o presidente passou de pode ser um pouco mais alto para muito mais baixo. Enquanto isso, o secretário de Energia Chris Wright, que havia dito ao público anteriormente para esperar uma queda de preço no verão, o presidente sabia ao entrar nisso que se você perturbar o fluxo de energia através do Estreito de Hormuz, no curto prazo, você vai empurrar os preços de energia para cima, disse Wright. A administração minimizou a questão do aumento dos preços da gasolina com Trump recentemente dizendo aos repórteres que os custos de combustível não são muito altos. O presidente também manteve que é um pequeno preço a pagar para evitar que o Irã adquira uma arma nuclear. Mas então veio o bombaço de domingo, a entrevista que inflamou toda essa divisão. Em 19 de abril de 2026, o secretário de Energia Chris Wright sentou-se com Jake Tapper da CNN no State of the Union.
Wright disse que os preços da gasolina nos EUA provavelmente atingiram o pico, mas podem permanecer elevados por meses, sinalizando uma mudança das previsões anteriores da administração Trump de que os preços cairiam rapidamente. Quando Tapero pressionou sobre quando os preços poderiam cair abaixo de 3 por galão, Wright não ofereceu um cronograma firme. Não sei. Isso pode acontecer mais tarde este ano. Pode não acontecer até o próximo ano. Pense nisso por um momento. O homem cuja vida profissional inteira girava em torno de petróleo e gás, o homem que Trump escolheu especificamente por sua experiência em energia, agora estava dizendo ao público americano que o alívio na bomba pode não chegar até 2027. Quando Tapper esclareceu que, de acordo com Wright, a gasolina sem chumbo pode não cair abaixo de 13 por galão até 2027, o secretário de Energia tentou reformular a conversa. Wright respondeu: menos de 13 por galão é bastante tremendo em termos ajustados pela inflação. Tivemos isso na administração Trump, mas não havíamos visto isso em termos ajustados pela inflação há muito tempo. Voltaremos lá com certeza. Essa frase bastante tremenda em termos ajustados pela inflação é uma notável acrobacia retórica. Em vez de prometer preços mais baixos, Wright estava argumentando que até mesmo os preços antigos eram historicamente incomuns e que os americanos talvez devessem calibrar suas expectativas para baixo. A persistência de altos custos de combustível apresenta desafios econômicos e políticos para o presidente Donald Trump, que fez campanha em 2024 para reduzir os preços de energia. No início deste ano, Trump repetidamente descreveu o aumento dos preços da gasolina como um efeito de curto prazo do conflito. Nas últimas semanas, porém, ele reconheceu que os preços podem permanecer elevados até o outono e potencialmente serem ligeiramente mais altos em novembro. Wright ecoou essa perspectiva mais cautelosa, dizendo que os preços podem cair mais tarde este ano, mas podem levar até o próximo ano ou além para se aproximar dos níveis anteriores. E então, enquanto Wright dança entre prazos radicalmente diferentes para o fim da crise de preços de gasolina, foi revelado que no mês passado ele adicionou à confusão afirmando incorretamente em X que a Marinha dos EUA escoltou com sucesso um navio-tanque de petróleo através do Estreito de Hormuz para garantir que o petróleo continue fluindo para os mercados globais. Em 10 de março de 2026, Wright afirmou incorretamente em um post de mídia social que a Marinha dos EUA havia escoltado um navio-tanque de petróleo através do Estreito de Hormuz. A administração não estava apenas perdendo o controle da narrativa de preços de gasolina. Estava perdendo o controle dos fatos. Funcionários da administração Trump ofereceram visões diferentes sobre como os preços da gasolina podem mudar. O secretário do Tesouro Scott Bessent na semana passada previu que os preços da gasolina cairiam para a faixa de 3 por galão neste verão. Enquanto Wright no domingo apresentou um cronograma mais longo, o secretário do Tesouro Scott Bessent contribuiu para alguma mensagem inconsistente aqui também. Em outras palavras, é uma bagunça. A administração Trump não parece ter tomado cuidado em conduzir uma mensagem consistente que não voltaria a mordê-la no final. Então veio a parte mais extraordinária. A parte onde o presidente dos Estados Unidos humilhou publicamente seu próprio membro do gabinete. Na segunda-feira, 20 de abril de 2026, apenas um dia após a entrevista de Wright na CNN, Donald Trump falou com Dio. O repórter perguntou sobre os comentários de Wright. Trump recuou da reivindicação de seu próprio secretário de Energia de que um retorno ao galão de $3 não virá até o final do ano. Não? Acho que ele está errado nisso. Totalmente errado, Trump disse a Dio quando perguntado sobre a entrevista do secretário de Energia Christopher Wright com o State of the Union da CNN no domingo. Totalmente errado. O presidente dos Estados Unidos chamou publicamente de totalmente errado o homem que escolheu para dirigir a política energética americana. Não em algum detalhe menor de política, mas na questão mais carregada politicamente enfrentando a administração agora. Trump disse a Dio que os preços da gasolina cairão abaixo de 3 assim que isso terminar, aludindo à guerra no Irã. Trump permanece firme em sua convicção de que os preços da gasolina na América vão cair precipitadamente assim que isso terminar, referindo-se ao bloqueio de petróleo no Estreito de Hormuz. Mas aqui está onde a contradição fica quase comicamente em camadas. Trump contradizendo Wright tão diretamente e tão rapidamente se destaca. É especialmente notável desde que era apenas uma semana atrás que o presidente estava soando bem pessimista. Lembre-se, apenas dias antes, Trump tinha dito à Fox News que os preços da gasolina poderiam ser o mesmo ou talvez um pouco mais alto em novembro. E então, dias depois, ele reverteu a si mesmo e disse à Fox Business que os preços seriam muito mais baixos antes das eleições intercalares. Trump e o secretário do Tesouro Scott Bessent também observaram por semanas que os EUA são um exportador líquido de petróleo, têm amplo suprimento com apenas uma fração de petróleo do Oriente Médio. Então, quando postos de gasolina locais aumentaram os preços com medo de futuras escassez de suprimento em outros lugares ao redor do globo, possíveis atores ruins, de acordo com Bessent, eles não estavam apenas adivinhando, mas esperando algo que nunca chegaria, eles argumentaram. Bessent disse ao Fórum Invest na América do CNBC na semana passada: estaremos olhando para o tesouro para tentar manter os postos de gasolina de varejo honestos. Que você fez isso no caminho para cima,
Melhor estar fazendo isso no caminho para baixo. E tenho certeza que o presidente chamará a atenção de quem for um ator ruim. Então a estratégia da administração agora parece ser culpar os postos de gasolina, culpar os intermediários, culpar a qualquer um exceto a guerra que criou a perturbação em primeiro lugar. Mas os especialistas não estão comprando. Os especialistas dizem que o impacto nos custos de energia pode durar mesmo após uma resolução total ser alcançada. Mark Zandi, o economista-chefe da Moody's Analytics, estima que os americanos pagaram um adicional de 21,3 bilhões na bomba desde que a guerra começou. Zandi disse que os preços da gasolina provavelmente não retornarão aos níveis pré-conflito, mesmo se a guerra terminar em breve. Ele escreveu em X: a dor financeira causada pela guerra e seu impacto nos gastos dos consumidores e na economia está prestes a se intensificar. Bob Msnelly, o fundador e presidente da empresa de consultoria Rapid Energy Group, disse à Newsweek: é provável que sentiremos os efeitos das perturbações de energia até o final do ano. Ele acrescentou: mesmo se o conflito e as perturbações terminassem hoje, os efeitos secundários seriam sentidos por muitos meses. Apenas reiniciar a produção de Golfe e fluxos levaria 3 a 4 meses. Custos de combustível mais altos se propagam por quase todos os cantos da economia. Supermercados, passagens aéreas, serviços públicos e qualquer coisa que se mova de caminhão, navio ou avião fica mais caro. Os fabricantes pagam mais por plásticos e produtos químicos à base de petróleo, e os custos de construção sobem com asfalto e materiais de cobertura mais caros. E esses efeitos secundários não são hipotéticos. Estão sendo sentidos agora por milhões de famílias americanas. O preço médio nacional por galão de gasolina atingiu 4 por galão no final de março. Um limiar psicológico crítico para alguns consumidores, cerca de 59% dos americanos disseram que mudariam seus hábitos de direção ou estilo de vida quando a gasolina superar as 4, de acordo com uma pesquisa da EHLA em março. De fato, no início de abril, alguns americanos disseram à CNBC que já começaram a reduzir a condução em resposta ao rápido aumento dos preços. Uma pesquisa nacional da Quinnipiac University de eleitores registrados mostrou que 65% dos eleitores do EUA culpam Trump muito ou um pouco pelo aumento dos preços de gasolina vistos desde o início da guerra com o Irã. A mesma pesquisa descobriu que apenas 38% dos entrevistados aprovam como Trump está lidando com a economia, o que corresponde à mínima histórica para ambos os seus mandatos na Casa Branca. Uma nova pesquisa do NBC News Decision Desk mostra que quase 2/3 dos americanos dizem que o aumento dos custos de combustível tem sido um problema para sua família, com 29% chamando de sério. A mesma pesquisa descobriu que apenas 32% aprovam como Trump está lidando com a inflação e o custo de vida. E assim o impacto político está se intensificando. Críticos de Trump reviveram uma forma familiar de protesto, colocando adesivos com sua imagem e as palavras: "Eu fiz isso" em bombas de gasolina em todo o país. A mesma tática usada contra o presidente Biden. O presidente do Comitê Nacional Democrático, Ken Martin, disse em um comunicado que os preços em ascensão estão afetando as famílias trabalhadoras mais duramente, acrescentando que muitos americanos não podem se dar ao luxo da presidência de Trump. Enquanto isso, a própria administração de Trump ainda está apontando para conquistas anteriores à guerra. O site do Departamento de Energia se vangloria de que a América lidera o mundo em produção de petróleo e gás natural, produzindo em recordes históricos. A produção de petróleo bruto do EUA atingiu níveis recordes de produção em 2025 em mais de 13,6 milhões de barris por dia. Os EUA estão produzindo atualmente 24 milhões de barris por dia em produção de petróleo e combustíveis líquidos, mais do que Rússia e Arábia Saudita combinadas. Produção recorde, e ainda os preços na bomba são mais altos do que têm sido em anos. Como o petróleo é comercializado a um preço global, o petróleo bruto americano é vendido para o maior licitante, não com desconto para os consumidores americanos. Essa é a tensão fundamental que a administração não pode girar seu caminho. Você pode perfurar o quanto quiser no solo americano. Mas se o Estreito de Hormuz está fechado e o preço global do petróleo sobe, o preço da bomba no Iowa segue junto. A situação reforça como Trump e sua equipe parecem antecipar uma guerra muito mais curta, ou pelo menos subestimaram quanto dano o Irã poderia causar ao suprimento global de petróleo. Esta é uma questão crítica, já que os preços da gasolina são um lembrete mais óbvio sobre o custo contínuo desta guerra e que podem levar um tempo para cair mesmo se a guerra terminar rapidamente. O cessar-fogo BD anunciado em 7 de abril deve terminar na terça-feira. Trump disse no domingo que os EUA haviam apreendido um navio com bandeira iraniana no Estreito de Hormuz e que forças iranianas haviam disparado em um navio francês em total violação da trégua. O presidente também disse que funcionários americanos iriam para o Paquistão para outra rodada de conversas na segunda-feira à noite, embora funcionários iranianos não tenham sinalizado sua disposição de se envolver nessas negociações. Em outras palavras, a paz não está próxima. E se a paz não está próxima, a resolução que Trump insiste que enviará os preços da gasolina em queda não está próxima. O que significa que Chris Wright estava muito provavelmente dizendo a verdade no domingo. E o homem que o nomeou é o que é, para pedir emprestada uma frase, totalmente errado.
A reivindicação de semanas de Hyde foi originalmente descrita como um pior cenário. Mas mesmo se as negociações de paz forem bem-sucedidas esta semana, parece improvável que os preços da gasolina caiam tanto tão rapidamente, o que sugeriria que estamos em uma situação pior do que até o pior cenário que a administração Trump havia imaginado. Então, é justificável para os americanos, a quem a administração levou a acreditar que seria uma dificuldade temporária, se perguntarem se os funcionários de Trump têm alguma ideia do que estão fazendo. Há um velho ditado em Washington: quando os fatos estão do seu lado, bata nos fatos. Quando a lei está do seu lado, bata na lei. Quando nenhum está do seu lado, bata na mesa. Agora, Donald Trump está batendo na mesa. Ele está chamando seu próprio secretário de energia escolhido de errado. Ele está dizendo aos americanos que os preços vão cair em precipício assim que isso terminar, sem nenhuma clareza sobre quando isso termina. Ele está culpando os postos de gasolina por exploração de preços. Ele está apontando para números de produção doméstica recorde que não isolaram os americanos de choques de preços globais. E Chris Hyde, o CEO de fraturamento, o engenheiro treinado pelo MIT, o homem que bebeu fluido de fraturamento para provar um ponto, o homem que doou mais de 228 mil para a campanha de Trump, sentou-se na televisão nacional e disse o que os números têm estado dizendo por semanas. O alívio não está na esquina. Pode não chegar este ano. A questão agora não é se os preços da gasolina são altos. Eles são. A questão é se uma administração que prometeu ao povo americano economias de 50% é capaz de ser honesta com eles sobre o que vem a seguir. E baseado no que vimos esta semana, onde o secretário de Energia diz uma coisa no domingo e o presidente o chama de totalmente errado na segunda-feira, a resposta a essa pergunta parece estar bem ali na bomba de gasolina, encarando cada motorista americano.